Olá, bom dia. Eu me chamo Dani e você está no Diário com Deus. Na paz do Senhor, que você seja abençoado e que Deus possa falar com a gente nesse momento. E a palavra do Senhor de hoje é o livro de Esdras, no capítulo 1. Vou citar 4 pontos importantes do livro de Esdras. Eu vou fazer 4 vídeos e esse é o primeiro. E a palavra do Senhor do capítulo 1, versículo 1 diz: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que redigisse uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reinado nestes termos. O capítulo 2 diz assim: Assim diz o Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer de seu povo, versículo 3, que esteja entre vocês, que seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem sua morada. Versículo 4. E que todos os sobreviventes, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, no capítulo 1, nós temos o decreto do rei Ciro, o rei da Pérsia, de que Deus despertou no coração dele que fosse reconstruído o templo do Senhor. E assim é nos dias de hoje para a gente. Deus tem despertado todos os dias em nossos corações para que a gente possa reconstruir aquele amor, aquele primeiro amor, para que a gente possa reconstruir o que aqui era um templo. Para a gente hoje é o laço com o Espírito Santo. Quantas vezes a gente não tem se afastado do temor de Deus? Quantas vezes a gente tem se deixado levar pelas coisas do mundo, pelas maldades, pelos pensamentos absurdos? Quantas vezes o nosso coração não tem deixado que o amor de Deus e todo o laço que Ele criou com a gente, todo o sacrifício de Jesus na cruz, quantas vezes a gente tem se esquecido disso e tem deixado com que o templo dele, com que o altar dele seja esquecido? Quantas vezes a gente tem dado atenção para outras coisas e não para o altar e para o templo do Senhor? Hoje, o que antes era feito numa pedra, o sacrifício que antes era ofertado a Deus, depois do sacrifício de Jesus na cruz, esse sacrifício é feito com a nossa própria vida. Como é que você tem vivido? Como você tem cuidado do templo do Senhor? Como você tem cuidado do altar do Senhor? O altar dele é o nosso coração. O sacrifício hoje é a nossa vida. Que tipo de vida a gente tem levado? Quais são nossos valores? O que a gente tem ofertado ao Senhor? Aqui o rei Ciro, que teve em seu coração
um despertar do Senhor, pede para que todos aqueles que serviam a Deus de Israel, que voltasse a Jerusalém e reconstruísse o templo do Senhor. É o que Deus quer hoje de nós, que a gente volte para Ele. Jesus é a nossa Jerusalém. Nós devemos nos voltar para Jesus. Voltar a Jesus e reconstruir o altar do Senhor. Reconstruir o laço com o Espírito Santo. Ofertar a nossa vida a Ele todos os dias. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações hoje. Que a gente possa voltar ao Senhor. Reconstruir o seu altar. Reconstruir o laço que temos com Ele. Reconstruir seu templo. Cuidar da nossa saúde. Para que a gente possa ser saudável e oferecer a Deus um bom sacrifício. Para que a gente possa ser exemplo para Ele. Para que as outras pessoas, ao nos ver como cristão, que elas possam se espelhar em nós. Que elas possam querer buscar a Jesus só de olhar para nós. O que você tem feito para Deus? Qual exemplo você tem dado? Que o Senhor te abençoe. Que Ele toque seu coração e que você possa se voltar para Deus e reconstruir o templo e o altar do Senhor. Amém. Graça e paz.